O Brasil que dá certo convive diariamente com um país que parece que tudo vai dar errado. Essa é a percepção de quem vive dentro do Brasil, mas também de quem vive fora do país há muito tempo. Para o jornalista Caio Blinder, de Nova York, essa instabilidade em relação ao país é resultado da própria oscilação na política e economia que o Brasil gera. E apesar de entender que quem vive dentro da turbulência espera ansiosamente pela estabilidade, para ele o momento é de muito trabalho, mas ainda de paciência. Caio, qual é exatamente o grau de imagem positiva, ou pelo menos nessa balança que o Brasil tem em relação ao mundo, que o mundo olha para o Brasil, até porque o Brasil está interessado nisso, é natural, se tornou um jogador do mercado hoje para valer, isso já faz alguns anos. Mas qual é o momento hoje do Brasil? É o país do futuro, é o país do presente, é o país com problemas só de um solavanco? O que está acontecendo hoje? Que ano que nós estamos? Se fosse 2009, eu ia falar uma coisa. Se fosse 2010, bom, então, né, depende do ano. Então é um gráfico. É um gráfico, é uma coisa ciclotímica, altos e baixos, sabe? Se passa do pessimismo para o otimismo, do deslumbramento para o negativismo, sabe? É uma coisa muito ciclotímica, uma coisa até brasileira. Você vê o Brasil de forma brasileira lá fora. Estamos em 2015, então esse é um ano realmente muito sóbrio, muito de decepção, de cobrança. Então é um ano muito negativo sobre o Brasil, sabe? O Brasil nos decepcionou outra vez. E é culpa sempre nossa ou da forma como as pessoas enxergaram e talvez enxergaram errado e por isso se decepcionaram mais, ou não? A minha visão em geral é que é muito mais fruto, sabe? Você tem uma espécie de um aspirador de pó, as pessoas de fora, que em geral são muitos brasileiros também que estão aqui fora, nos think tanks, né? Brasileiros que dão aula em universidades nos Estados Unidos, na Europa, ou alguns jornalistas influentes, entre os quais eu não me incluo, que passam muito essa percepção do Brasil para pessoas aqui, do chamado mercado financeiro, tem os analistas, e também a percepção que jornalistas estrangeiros baseados no Brasil passam para fora. Então, em geral, é uma visão muito brasileira que vem para fora. E gente que trabalha muito com resultado. Acho que isso explica muito essa ciclotimia com o Brasil. Porque quem acompanha muito o Brasil para valer não é o cidadão comum. Ele não está interessado em Brasil. Então, deixa eu fazer uma pergunta capciosa, se você... Mais uma capciosa? Mais uma. Bom, é uma conversa entre jornalistas, não tem como, mas onde é que está o problema? Na forma como as pessoas esperam que o Brasil vai, eu estou imaginando o sujeito aqui fora do país, ou na forma como a gente acredita que vai dar certo? O quanto que as pessoas acham que vai dar errado porque talvez exagerem, o Brasil sempre vai gerar uma decepção, por mais que prometa coisas boas, ou na forma como nós mesmos imaginamos que vai dar certo e depois dar errado? Onde é que tem mais exagero? Eu acho que o ponto fundamental no caso do Brasil, houve muita marketagem sobre o Brasil. De um lado, o projeto Lula, sabe, o Brasil do pré-sal que vai dar o salto fenomenal. Olha aí, ingleses, nós já vamos superar vocês, a economia manteiga. Olha, vamos ser sexta economia mundial logo, já somos de emergente, já chegando no primeiro mundo em um passo de mágica. Em uma década o Brasil é primeiro mundo. Houve essa marketagem muito intensa sobre o Brasil e houve também a marketagem maior, que eu considero que é do próprio Jim O'Neill, que cunhou a expressão BRICS. Então, veio tudo naquele mesmo saco, esses países, o barrancado, o momento histórico, que ajudava esse país a dar essa engatilhada, muito impulsionado pelas necessidades de commodities da China, sabe? Um certo cansaço natural das economias maduras. Então houve um momento histórico do Brasil, que todo mundo já falou 500 vezes, que foi emblemático com a capa do Economist, do foguete, o rabo do foguete no Cristo Redentor. Isso. Então essa marketagem, todo mundo participou da festa, sabe? O Brasil movido a commodities, a consumo, e esse deslumbramento que foi do Brasil e também do exterior. Não há um erro dessas publicações quando fazem análise sobre o Brasil? Há uma precipitação, há um desconhecimento, há uma pretensão de escrever sobre um lugar que mal conhece? Não, o problema foi de todo mundo, houve essa embalagem dos BRICS e houve momentos que você não diferenciava muito. Havia o tijolão, né? Vamos fazer o trocadilho com a própria expressão BRICS, o tijolão, e você não percebia muito bem o que tinha mais substância, o que tinha mais argamassa dentro desse tijolão, era tudo igual. E como jornalista eu entendo isso, você precisa de narrativas. Então você pega 2015, se você me perguntar, a narrativa, a bola da vez, é a Índia. Então agora a Índia, sabe, a China está desacelerando. O porta-avião chinês resolveram agora investir mais
dentro de casa, no consumo interno, combater a corrupção, mudar um pouco o modelo econômico, sabe? A Rússia é uma farsa ditatorial e movida a petróleo. Quando o preço do petróleo cai, ela sente o problema. Os 50 dólares estão fazendo um estrago, né? O Brasil, com esses 300 problemas que a gente conhece, de economia, de corrupção, petrolão, etc., né? E ainda, de repente, ainda é uma boa história, porque a Índia, de repente, surgiu um líder carismático, sabe? Tomou o poder de forma democrática, que é muito interessante, né? E então, é como você falou, esse país, de repente, com suas castas, apesar das castas, apesar da miséria, ela parece que vai fazer algumas reformas, sabe? Então, ainda, de repente, e tem uma importância estratégica, os americanos estão namorando a Índia, que era um contrapeso contra a China, sabe? Então, está todo mundo namorando a Índia agora. É um tremendo mercado em potencial, como nós temos o mercado chinês. Então, você pede narrativa. Então, agora existe o deslumbramento com a Índia, apesar dos 500 problemas. No caso do Brasil, se você for objetivamente, eu não sou um patriota, um ufanista sobre o Brasil. Eu moro há muito tempo fora. Mas, objetivamente, desses 4 países do BRIC, o Brasil que está melhor. O Brasil não tem um vizinho maluco como a Índia tem, que é o Paquistão, um país nuclear. Tem a Argentina. Não é um país tão... Você está preocupado com a Argentina? Eu estou muito mais... Se eu fosse indiano, eu me preocupo muito mais com um país como o Paquistão. Um país, um estado falido com armas nucleares. Sabe? A Rússia, essa coisa que não... E a China é uma ditadura, sabe? Um caldeirão de pólvora social. Você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Um país com 1000 problemas, sabe? Se a economia... Eles sempre tiveram medo. Se ela crescer menos de 7% ao ano, como é o que está para acontecer, as projeções para agora, para o ano que vem, em seguida, você tem um sério risco de instabilidade social. Essa massa que veio do campo para as cidades, trabalhar nas fábricas, sabe, ela precisa de crescimento. A piada que eu tenho é o seguinte, se a China não tomar cuidado, vai ter uma revolução do proletariado, vai ter uma revolução comunista, porque as pessoas vão se insurgir na China contra o modelo de repressão. Você não tem sindicato, é proibido ter sindicato na China, você tem, sabe, uma imposição, uma incrível desigualdade social cada vez maior na China. Quer dizer, se eles conhecerem bem-estar social, se a maioria conhecer... Não teve. A China não teve isso. Ela está na fase ainda Inglaterra século XIX, na fase da explosão. Isso no século XXI. 21, né? É isso que você tem um monte de gente no mundo com bem-estar social para ser comparado, né? Que não dá mais para tela. Ela não chegou nessa fase ainda, não sabe como vai resolver. O Brasil não tem esses problemas étnicos, religiosos, que tem esses vários países, sabe, ou nas suas fronteiras, sabe, então o problema do Brasil é o próprio Brasil. Bom, Caio, se eu pegar o resumo do que você disse, sem contar o B, o resto dos BRICS, ainda dá para entender por que as pessoas acreditam no Brasil e têm alguma vontade, porque os problemas que você citou, todos em relação à Rússia, à Índia e à China, eu não tenho nada disso, apesar de ter milhões de problemas e a paciência do cidadão brasileiro está nas nuvens, já porque não aguenta mais, eu não tenho nada disso lá. Mas esse é o motivo para você ficar ainda mais indignado, então. Sem dúvida. Eu estou revertendo o teu pensamento. Poxa vida. Como que isso não dá? Sabe? Por que não dá certo? Mas aí é um problema, como eu te falei, dos brasileiros. É uma questão... Eu acho que os problemas são muito mais políticos do que qualquer outra coisa. Deixa eu entrar então numa coisa. Você está tanto tempo aqui imerso na sociedade americana. Por que você acha que rico brasileiro não faz doação para a universidade ou faz muito menos do que o rico americano? E não estou falando isso hoje, estou falando isso historicamente. É a sensação de pertencimento, eu quero fazer, então eu dou dinheiro porque eu acredito nesse país. E o rico brasileiro fala assim, não, a primeira oportunidade eu vou embora para Miami, vou embora para algum outro lugar. Tem um pouco no caso americano, principalmente nos barões, né? Que chama barões do roubo, né? Do século XIX, houve também uma coisa um pouco protestante, de devolver um pouco, a gente recebeu uma coisa, o teu destino agora eu ganhei, tenho que compartilhar. E no Brasil não tem a cultura cívica no meio empresarial. Eu acho que falta isso, entre os ricos brasileiros não tem a cultura cívica, de você investir na própria sociedade, porque isso a longuíssimo prazo é benéfico para você. Então não tem, é uma classe, eu acho que é uma classe, é um pouco coisa de novo rico ainda, também. Ainda vivemos acho que é a mentalidade de novo rico. Aquela coisa, a mentalidade de novo rico. O Brasil é um país novo, né? Então acho que isso é até, mas dá para entender. Os americanos tiveram um processo de independência diferente, tá? Mas você tem a mesma de colonização coisa com também diferente. Com a nova classe empresarial que ascendeu,
nos últimos 15, 20 anos, tem uma mentalidade parecida com a do século XIX. Antigamente eram os donos das ferrovias, né? O Rockefeller com o petróleo, esse tipo de... Agora o pessoal do Vale do Silício também tem uma mentalidade, seja um Bill Gates, seja os caras do Google, sabe? Pô, vamos investir, quero acabar com a malária na África, quero acabar, sabe, ajudar não sei o quê. Eu acho que essa coisa comunitária, eu não sou uma pessoa individualista, eu sou uma pessoa comunitária, minha formação é diferente. Eu tenho uma formação até de esquerda, e eu tenho essa coisa comunitária. No Brasil não tem isso muito, tem a militância política, que é diferente. Você tem o jovem militante político, então quero... O que foi 2013 para você, aquela série de manifestações? O que aquilo representou dentro da sua análise brasileira dos últimos 30 anos e do que pode ser ou que podem ser os próximos 30? Eu vi numa fase, porque como minha área específica de trabalho jornalístico e interesse acadêmico sempre foi política internacional e comparar as coisas. Eu tinha vindo numa fase que eu mesmo fiquei muito deslumbrado com coisas que aconteceram um pouquinho antes, que era a Primavera Árabe, de mobilizações por mudanças e tal. E a gente viu como as coisas não deram certo em vários países do Oriente Médio, no Egito, na Síria. Apesar de tudo aquilo que se esperava demais, né? eu esperava demais, eu aderi à Primavera Árabe. Aquela coisa que eu sabia que era complicado, mas emocionalmente eu aderi. Então quando aconteceu aquilo no Brasil, isso coincidiu com outros protestos na época, como na Turquia, na Tailândia, na própria Ucrânia tinha começado, e eu fiquei meio com o pé atrás, gato escaldado, achei que era muito bolha aquilo lá, era muito bolha, sabe? E havia um problema que acontece em qualquer parte, que qualquer movimento desse, ele acaba sendo capturado, sequestrado por militância. O que aconteceu no Brasil, o que aconteceu também na Primavera Árabe, sabe? Movimentos mais espontâneos foram capturados por militâncias. Então na época eu comecei a olhar os protestos do Brasil, as manifestações, que eram bacanas, sabe, um negócio cívico, chega, né? A gente quer mais infraestrutura, um país melhor, chega, mas a gente viu, e nesse caso eu estava correto, a coisa não decolou, ela não criou uma coisa orgânica. Mas não foi capturado, foi? No caso brasileiro? Eu via de fora, então quando você vê televisão, e eu vejo televisão brasileira, você vê um negócio de black bloc, esse tipo de coisa, então a sensação que alguns grupelhos, sabe, iam para a rua sabe, e tentaram capturar esse movimento. Mas eu não vi uma coisa, ele não decolou. Foi um negócio maciço, mas ele se desfez, se dissipou. Parte das críticas que eu me lembro que... Desculpa, e vindo de fora, houve muita atenção do lado de fora sobre isso. Como tinha o BRIC, então de repente era parte do movimento visto de fora. Eu lembro Fukuyama, o grande Fukuyama, o Francis Fukuyama, do fim da história, ele acompanhou muito isso no Brasil como parte, a revolução da classe média. Era uma revolução de expectativas, ou seja, a classe média queria uma vida melhor. Era a ascensão lembra, a classe C está ascendendo, então ela não quer apenas comprar uma geladeira, ter acesso ao básico. Mas não era essa classe C ascendente que estava na rua. Mas ela foi vista assim. Ah, é? De fora foi visto assim. Era a ascensão de uma classe C global, uma classe média global que está pedindo melhores serviços, melhores condições de vida. Que na verdade era a classe C de sempre que estava reclamando. Que na verdade os historiadores sempre reclamaram, os críticos da sociedade brasileira diziam assim, a classe média brasileira não se envolve com política, é muito sossegada, é muito distante. E não foi isso que vimos. Quer dizer, pelo menos foi essa classe que incorporou o protesto, enfim, né, ou a série de protestos. Dentro dessa lógica, não deu certo por quê? Porque a mobilização precisaria ser mais duradoura ou porque eu vou usar uma expressão dos anos 70 aqui quase, uma estrutura de Estado que não permite que a mudança seja mais rápida? Eu acho que e também uma coisa, você precisa canalizar, eu pessoalmente acho que precisa canalizar por partidos políticos, movimentos políticos mais, né? Então, no caso, por isso você não teve essa, digamos, eu não vou entrar em detalhes de política brasileira agora, quem que se apoia, quem não apoia, mas você não tinha, digamos, se você tem uma estrutura do establishment brasileiro, que é o PT hoje em dia, que é um partido conservador, né? O PT é um partido conservador, claro. Muito. Óbvio, né? Então você não tinha, você teve assim quase que você chegou lá com a eleição do ano passado. Mas você não viu uma ligação direta entre o movimento de protesto do ano passado e os partidos não souberam aproveitar muito bem
digamos, de oposição àquele movimento, que é uma coisa muito difusa. É muito difícil, demora muito mais tempo historicamente. Então, eu concordo com você nesse caso. A estrutura, não digo de Estado, mas a estrutura política do país não soube canalizar isso. Felizmente, você vê que um setor do Brasil não chegou a ser manipulado pelo Estado naquela ocasião, mas também setores que querem mudar um pouco as coisas, para melhor, que eu considero, também não souberam aproveitar. Então, talvez você vai precisar de outro ciclo eleitoral, um outro ciclo de protestos. Né? E nós estamos falando de mais 4 anos do que estava sendo condenado naquele protesto, é isso? E felizmente não foi uma coisa só carismática, ainda bem que não surgiram, você tem muito medo nessas horas de surgirem salvadores da pátria, demagogos que queiram... Que nunca deram certo. Nunca deram. No Brasil não, e não conheço lugar e não está vendo agora nada, sabe? Felizmente, na oposição não tem ninguém muito carismático, que de certa maneira eu acho, parece até saudável. Né? Então isso é um avanço? Não, acho bom. Isso, tentando olhar por um espectro maior, isso é um avanço de não ter surgido um salvador da pátria e as pessoas não terem abraçado esse tipo de lógica? Concordo, eu acho que sim. Porque a gente tem, quem vive no meio da turbulência sempre reclama do solavanco, porque está no meio do solavanco. E nunca consegue entender que o avião, apesar do solavanco, saiu de um ponto e está chegando no outro. Eu não quero mudança dessa solavanco. Sabe? Também não quero isso como... Sabe, para mim é uma coisa... Eu saí do Brasil, que me deixou muito impressionado, eu saí no ano do Collor, sabe? Eu não vou discutir agora no impeachment ou na eleição? Eu saí em 89. 80 na eleição. Eu sou um sujeito de 57 anos, eu nunca votei no Brasil na minha vida, eu voto em eleição aqui. Minha zona eleitoral é Nova York. Eu nunca votei para presidente no Brasil na minha vida. Eu já estava fora do Brasil quando teve eleição em 89, do Collor contra o Lula. E eu vi aquela coisa vertiginosa do Brasil de fora, eu falei, não é possível, essa coisa é meio... Não vai dar certo, isso aí não deu, né? Então eu não quero essas experiências. Mas voltando só à história do comportamento, o próprio brasileiro que reclama se envolve, ele muda o dia a dia dele, que, por exemplo, que você não precisa de decisão de governo, você não precisa que a Dilma saia ou continue, que o Aécio ganhe ou o Aécio continue na oposição, para parar de jogar lixo no chão. Não. O comportamento brasileiro também não é, digamos, esperando que o Estado vá resolver. Concordo, ele não é cívico. Não é nem cívico, não é? Concordo. Eu vou usar a sua expressão no começo. Eu sou americano, eu uso cívico. Agora a expressão, entendi, a sociedade também, eu concordo, é reclamona, sabe? Ela é passiva, ela espera que alguém resolva. Quando alguém reclama da alta carga de impostos e deixa de reclamar da alta carga de impostos e só nega para, digamos, preciso salvar o meu... Claro. Não é raro você ver isso. Embora isso não é só de brasileiro, né? Se você compara... Não, mas... É um drama, especialmente, é um drama, por isso que tem essa crise de percepção e de culturas na Europa, né? A Europa mediterrânea é isso hoje. A Itália, a Grécia, a Espanha, não. Então, deixa eu pegar o exemplo talvez mais notório dessa comparação quase antropológica, de quem defende que o Estado tem que dar o exemplo, que a sociedade acredita nessa tese. Ele diz assim, e vou usar o exemplo de São Paulo, da maior cidade do país lá, que é muito simples notar isso aí. O ônibus que até então era mal cuidado, o sujeito joga o lixo no ônibus, cuida mal, picha e tudo mais. O metrô, que tinha uma qualidade maior, o chão é mais limpo, o trem é mais limpo, ou seja, como eu estou oferecendo um produto melhor, o sujeito cuida mais. Quando eu ofereço um produto ruim, ele fala, bom, já que está ruim, eu vou fazer piorar. Vale esse pensamento de que o Estado tem que ser sempre o exemplo, ou a mudança vem de cima para baixo ou de baixo para cima? O Estado tem uma obrigação. Sim. Não tem a menor dúvida que o Estado tem uma obrigação. Mas eu não posso ficar só nessa posição meramente antagônica em relação ao Estado, sabe? Então, essa coisa, eu vou fazer minha parte, sabe? Você não tem que suprir o Estado, sabe? Você tem esse problema, eu vou suprir o Estado, aquela coisa que todo mundo tem, sabe? Então o Estado não me dá segurança, então eu vou ter uma segurança privada na minha rua, porque o Estado não está suprindo. Isso é um problema sério. Você supõe que o Estado tem que dar o básico para você, sabe? Coleta de lixo, esse tipo de coisa, né? Mas você tem que ter uma cultura, eu concordo plenamente. Tá bom, o Estado tem que pegar o lixo. Mas por que você tem que jogar o resto do sanduíche na rua? Dele. Claro, evidente. Isso não tem nada a ver com o Estado. Caio, para a gente encerrar essa entrevista... Não quero acabar falando de lixo, né? Imagina. Parece... Mas você está falando de cidadania ou não? Parece uma metáfora. Podemos mudar, então. Ou estávamos falando de cidadania ou não? Pronto, tudo bem. Ou ausência de cidadania.
há uma realidade. Tivemos 2013 como tivemos, falamos disso, tivemos 2014 com a Copa do Mundo, de expectativas, realidade do que foi a Copa, do passivo que tem da Copa ainda, tem mais um evento internacional, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tivemos uma eleição disputada da forma como foi, com o envolvimento da população mais duro, até agressivo, enfim. Mas temos 4 anos de Dilma Rousseff. Qual é a sua expectativa em relação a... A pergunta é muito óbvia, muito simples. Não, claro, mas é a nossa realidade, é o que nos espera, claro. Nós estamos em janeiro de 2014, a data dessa entrevista, e temos 4 anos. Com tudo que já começou a acontecer. Você tem que ser otimista sobre o começo desse ano, porque as coisas vão piorar. Não, porque não dá, é uma questão de economia, e é um governo acuado tanto pelas pressões de fora, pressões econômicas, pressões da sociedade, pressões de dentro. Porque, sabe... Do anticlímax que ele próprio criou, né? E a própria, sabe, foi uma... Pessoalmente, claro que foi um engodo, sabe? Foi um engodo eleitoral, foi uma farsa eleitoral. A promessa que... Porque esse governo está enganando não só quem não votou nele, mas quem votou nele. Sim. Prometeu um monte de coisa que não vai poder cumprir, evidente. Sabe? Foi uma marketagem muito grande. Sabe? É um projeto do Lula muito movido a marketagem. Ficou muito grande isso agora. Então, sem contar esses desafios políticos, que eu chamo político-policiais, né? Petrobras, Petrolão. Então, o Brasil é meio página policial, política, é tudo misturado hoje em dia. E, pessoalmente, eu não me indigno pessoalmente com a Dilma. Eu acho só que ela é uma pessoa não está equipada para o cargo. O Lula virou o painho, pior do que a direita brasileira já teve no passado. É essa imagem, é esse o legado do Lula? Fora? Não, fora é muito misturado, sabe? Houve um excesso, houve um zoom. Eu me lembro quando o Lula veio falar na ONU a primeira vez. Sabe, o Lula era a narrativa era muito fascinante do Lula. O menino pobre do Nordeste, que aí foi para São Paulo, e o primeiro operário que é presidente do Brasil. Houve deslumbramento mesmo, sabe, entre... o New York Times, todo mundo achava o Lula, sabe, que não era era bacana para o Brasil, sabe, aquela coisa, como foi bacana, você pode concordar, puxa, o Obama é o primeiro negro presidente dos Estados Unidos, ou o Lula foi o primeiro operário no Brasil. Então, houve esse deslumbramento, agora isso acabou, fora já acabou essa coisa. Mas dentro ainda ganhou uma eleição. Sim, não, apesar do engodo da campanha. Claro, sem dúvida, o lulismo é muito mais forte que o petismo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Então a gente caiu na esparrela do personalismo que sacrificou a primeira metade do século XX. Né? Então eu espero que não haja uma coisa sebastianista agora, da volta do Lula. Eu acho que não, pessoalmente, você pode me cobrar daqui a uns anos, eu acho que ele não tem condições físicas e nem políticas. Eu espero que nesses anos o Brasil, sabe, tenha opções melhores. Foi uma eleição muito disputada, como você falou. Não vou entrar em marketagem, podia ter ido para um lado ou para o outro. Claro que para qualquer um que ganhasse a eleição ia ser a dificuldade o ônus ia ser horrível, né? Para que ganhar a eleição você tem que administrar uma massa dessa, não vou chamar falida. Mas acho que são momentos difíceis, mas é a realidade. Eu acho que nessas horas você lembra aquela coisa a famosa frase do Ivan Lessa, né? A cada 15 anos o brasileiro esquece os últimos 15 anos, né? Sim. Então não vai ter memória também, sabe? Você vai ter essa coisa um pouco mais prussiana agora, uma coisa de aguentar o sacrifício. Não tem mais essa paciência histórica. Voltando ao que eu falei no começo, é uma pena, porque sabe, é uma hora de você ter uma paciência histórica, de tentar arrumar as coisas. Vai ser uma fase muito difícil da economia, da política, de muita turbulência. Mas seria legal uma mudança política. Isso para mim parece... Isso é uma democracia o Brasil. De comportamento mesmo quem já está lá. Não precisa de novo uma eleição. Alguém vai ter que ser pressionado a ser diferente. Eu espero que sim. Não. Embora eu acho que nós podemos ter muitas surpresas em função do escândalo da Petrobras. Pode acontecer muita coisa política muito rápida no Brasil. Mas isso é o que, se é que eu posso usar esse chavão, uma revolução social de algum jeito. Isso sim. É uma pressão da sociedade. Claro. Sabe, o organismo da sociedade. A contradição brasileira, né? O Brasil tem muita corrupção ou porque finalmente a gente está vendo mais corrupção, sabe? Nós estamos tendo muito escândalo porque tem muito mais cobrança dos escândalos, sabe? No fundo é aquela coisa que ele fala, não, a gente viu o mensalão por quê? Porque a gente viu o Supremo em ação,
no caso do mensalão. Então nós temos os setores do judiciário hoje trabalhando de forma muito rigorosa, como deve ser feito para investigar um escândalo de corrupção, sabe? Então você tem isso, sabe? Você teve esses avanços de uma sociedade democrática, que nós tivemos em países como o Brasil e a Índia, que nós não temos, que esse é o consolo brasileiro dos BRICS. Sabe, o negócio do BRICS sempre uma coisa que, uma expressão que me incomodava, sabe? Porque o Brasil e a Índia são democracias, a Rússia é uma semi-ditadura, a China é uma ditadura. Então o Brasil tem essa coisa, sabe? Parece que eu quero acabar a nossa conversa num tom positivo. Mas essa é uma responsabilidade maior do Brasil agora. Você tem que, número um, preservar essas instituições no Brasil, que foram conquistadas, judiciário, imprensa e tal, que nós estamos vendo, sabe, a gente não quer virar uma Argentina, onde está tudo meio desmilinguindo ali, escândalo atrás de escândalo na economia, sabe, o escândalo político, que é o governo argentino, que sempre, lá aquela coisa, sempre se volta a dançar o mesmo tango na Argentina. Você não quer que o Brasil seja isso. Os modelos do lado do Brasil são pavorosos, Argentina, Venezuela. Isso é o consolo nosso, nós somos melhor do que a Venezuela. A Argentina não basta. Você tem que ter pelo menos um padrão de cobrança, de idealizar um Brasil melhor. No sentido inglês, ter uma ambição melhor, é isso? Maior. Não uma ilusão maior. Não. Uma ambição melhor. Caio Blinder, obrigado. Obrigado. Obrigado pela entrevista.